Sejam bem-vindos ao abismo. Hipnos. Relativamente ao sonho, essa aventura sinistra de todas as nossas noites, podemos dizer que os homens vão dormir todos os dias com uma audácia que seria incompreensível se não soubéssemos que ela provém da ignorância do perigo. Possam os misericordiosos deuses, se verdadeiramente existem, proteger-me nessas horas, pois nem o poder da vontade, nem as drogas que a astúcia humana inventa, podem me guardar do abismo do sonho. A morte é misericordiosa, já que não retornamos dela. Mas para quem retorna das câmaras mais profundas da noite, perturbado e consciente, o repouso pacífico não existe jamais. Tolo que fui para com tamanho frenesi mergulhar dentro de mistérios que homem algum pretendeu penetrar. Tolo ou Deus que ele era, meu único amigo que me conduziu e foi adiante de mim, e quem no fim sofreu terrores que podem ainda ser meus. Encontramo-nos, lembro-me, na estação de trem, onde ele estava rodeado de uma multidão de curiosos vulgares. Estava inconsciente, acometido de um tipo de convulsão que dava ao seu corpo fraco, vestido de preto, uma estranha rigidez. Acho que tinha perto de 40 anos, pois seu rosto apresentava rugas profundas, faces consumidas e encovadas, embora ovais e verdadeiramente bonitas. Traços grisalhos nos cabelos espessos e ondulados, e uma barba cheia e curta que tinha uma vez sido de um negro vívido como asas de um corvo. A fronte era branca como o mármore do Monte Pentélico, de uma imponência e largueza quase como de um deus. Disse a mim mesmo, como todo o ardor de um escultor, que aquele homem era a estátua de um fauno, originada da antiga Hélade, desenterrada das ruínas de um templo e trazida de algum modo à existência em nossa época sufocante, apenas para que sentíssemos o frio e a opressão de eras devastadoras. Quando ele abriu seus imensos olhos negros, afundados e selvagemente luminosos, soube que seria dali por diante meu único amigo, o único amigo de alguém que nunca possuiu nenhum antes, pois vi aqueles olhos deviam ter contemplado integralmente a grandeza e o terror de reinos que habitam além da consciência e a realidade comuns. Reinos que eu tinha afagado na imaginação, mas inutilmente perseguido. Assim que dispersei a multidão, disse-lhe que deveria vir comigo para casa e ser meu mestre e líder nos mistérios impenetráveis. Ele consentiu, sem pronunciar uma única palavra. Posteriormente, descobri que sua voz era uma música, a música de violas profundas e esferas transparentes. Conversávamos sempre à noite, também durante o dia, quando eu esculpia bustos dele e entalhava miniaturas de sua fronte em marfim para imortalizar suas expressões variadas. É impossível falar de nossos estudos, já que não tinham tão pouca relação com as coisas do mundo tal como os homens o concebem. Versavam a respeito daquele universo mais vasto e mais assustador, de realidade e percepção obscura que habita em regiões mais profundas, além da matéria, do tempo e do espaço, cuja existência apenas suspeitamos em determinadas formas de sonhos, aqueles sonhos raros que estão para além dos sonhos, que nunca ocorrem ao homem comum. E aos homens mais imaginativos, ocorrem apenas uma ou duas vezes durante a vida. O cosmo de nosso conhecimento consciente nasce desse universo, tal qual a bolha que nasce de um cachimbo de um humorista, roça-o apenas como a bolha pode roçar sua fonte de gracejos ao ser reabsorvida pela vontade do gracejador. Homens de ciência presumem algo dele, mas o ignoram na maior parte. Homens sábios interpretam sonhos e os deuses riem. Um homem com ponto de vista oriental costuma dizer que o tempo e o espaço são relativos, e os homens dão risada.
Mas mesmo esse homem com ponto de vista oriental nada mais tem feito que suspeitar. Eu tinha desejado e tentado fazer mais que suspeitar. Meu amigo tentou e obteve êxito parcial. Então tentamos juntos e atraímos com drogas exóticas sonhos terríveis, proibidos e desejados no ateliê que ficava na torre do antigo solar do respeitável Kent. Entre a agonia dos dias posteriores está a fonte principal dos tormentos, o indizível. Jamais poderei descrever o que descobri e vi naquelas horas de exploração ímpia, por falta de símbolos e precariedade sugestiva em qualquer língua. Digo isso porque, do começo ao fim, nossas descobertas participaram apenas da natureza das sensações. Sensações que não têm correlação com nenhuma impressão que o sistema nervoso da humanidade comum é capaz de receber. Eram sensações, mas nelas haviam elementos inacreditáveis do tempo e do espaço, coisas que no fundo não possuem existência distinta e definida, expressões humanas que melhor poderiam comunicar o caráter geral de nossas experiências seriam mergulhos abruptos ou voos instantâneos a planos altíssimos, pois, em todo o tempo da revelação, uma parte de nossa mente separou-se nitidamente do presente e de toda a realidade, despenhando-se etéreamente em abismos escuros, impactantes e assustadores, e ocasionalmente irrompendo através de certos obstáculos típicos e bem marcados, apenas possíveis de descrever com nuvens ou vapores viscosos e ásperos. Nessa trajetória incorpórea e escura, voávamos algumas vezes apartados e em outras juntos. Quando íamos juntos, meu amigo estava sempre muito adiante de mim. Apesar do incorpóreo, podia perceber sua presença por um tipo de memória pictórica, por meio da qual seu rosto se tornava perceptível para mim, dourado por uma luz estranha e assustadora e de beleza sobrenatural. Faces anormalmente jovens, olhos em brasa, a fronte olímpica, o cabelo escuro e a barba crescida. Nada lembramos relativamente ao avanço do tempo, já que o tempo tinha se tornado para nós uma mera ilusão. Sei apenas que devia haver algo muito singular envolvido, o que nos deixou efetivamente maravilhados, dado que nessa jornada não envelhecíamos. Nossos diálogos eram ímpios e sempre terrivelmente ambiciosos. Nem Deus, nem o demônio poderiam aspirar às descobertas e conquistas como as que planejávamos secretamente. Eu tinha arrepios ao falar dele e não me atrevo a ser explícito, mas direi que meu amigo uma vez escreveu numa nota um desejo que não teve coragem de pronunciar verbalmente. Me fez queimar o papel e olhar amedrontado pela janela o céu noturno reluzente das estrelas. Aludirei, apenas aludirei, que seus planos envolviam o governo do universo visível e muito mais. Planos por meio dos quais a Terra e as estrelas se moveriam a seu comando, e o destino de todos os vivos seria seu. Afirmo, juro, que não partilhava dessas aspirações extremas. Qualquer coisa em contrário que meus amigos tenham dito ou escrito deva ser considerada falsa, pois não sou um homem com o poder de enfrentar tramas bélicas inomináveis nas esferas ocultas onde alguém possa sozinho obter êxito. Certa noite, os ventos dos espaços desconhecidos nos apanharam num vórtice e nos arrastaram irresistivelmente para o ilimitado vácuo, além de todo o imaginável e existente. Percepções de um gênero enlouquecedor das mais inexprimíveis abateram-se sobre nós em profusão. Percepções do infinito que dessa vez nos sacudiam de alegria, agora parcialmente perdidas em minha memória, também parcialmente incapaz de descrever outras. Os obstáculos viscosos se rasgavam em meio à rápida sucessão, e finalmente senti que tínhamos sido levados a reinos mais remotos que qualquer um dos que conhecemos anteriormente. Meu amigo estava muito adiante quando nos arrastávamos nesse oceano impressionante de éter virgem, e eu podia ver a alegria sinistra na imagem flutuante de seu rosto luminoso e muito jovem. Abruptamente aquele rosto tornou-se tênue e logo desapareceu,
e num tempo breve me vi projetado contra um obstáculo que não pude penetrar. Era como os demais, mas incalculável, mais denso, uma massa pegajosa e úmida, que esses termos podem ser aplicados como características análogas para a esfera não material. Tinha, eu percebi, sido detido por uma barreira que meu amigo e líder havia ultrapassado com êxito. Com esforço renovado, cheguei ao fim do sonho psicodélico e abri meus olhos físicos no estúdio da torre em cujo canto oposto se recostava a figura de meu companheiro de sonho. Pálido e ainda inconsciente, fantasticamente desfigurado e rusticamente belo, a lua que derramava uma verdolenga luz dourada sobre suas feições marmóreas. Depois de um breve intervalo, a figura no canto agitou-se e possa o céu piedoso manter longe da minha vida e ouvidos uma coisa como aquela que se configurou diante de mim. Não consigo dizer como foram seus gritos, ou que imagens de infernos impercrustáveis raiaram por um segundo em seus olhos negros enlouquecidos de medo. Posso apenas dizer que desmaiei e não me mexi até que ele recobrou a consciência e me sacudiu em ânsia de que alguém o protegesse do horror e da desolação. Assim terminaram nossas investigações voluptárias nas cavernas do sonho. Aterrorizado, abalado e cheio de pressentimentos, meu amigo que tinha atravessado a barreira me preveniu a nunca nos arriscarmos em uma nova aventura naqueles domínios. Ele não teve coragem de me contar o que tinha presenciado, mas me disse, pela vivência experimentada, que devíamos dormir o menos possível e mantermos-nos despertos, mesmo que para isso fosse necessário fazer o uso de drogas. Que ele estava certo. Logo descobri pelo medo inexprimível que me dominava toda vez que eu perdia a consciência. Depois de cada sono curto e inevitável, eu aparentava estar mais velho, e meu amigo envelhecia com uma rapidez tremenda. É horrível ver aquelas rugas surgirem e cabelos encarnecerem bem diante dos nossos olhos. Ainda de vida reclusa, pelo que sei, meu amigo, cujo nome de origens reais nunca foram pronunciados pelos meus lábios, agora adquiriram um medo frenético da solidão. À noite, não conseguia ficar sozinho, nem o acalmava a companhia de algumas pessoas. Seu único alívio era obtido em festas mais frequentadas e tumultuadas, de modo que eram poucas as reuniões de gente jovem e alegre de que não participávamos. Nossa presença e idade pareciam estimular escárnio de que me ressentia amargamente, mas que meu amigo considerava menos danoso que a solidão. Especialmente, tinha medo de se achar sozinho fora de casa, quando as estrelas brilhavam no céu. Se a circunstância o impedia de esquivar-se, olhava furtivamente para o céu como se perseguisse dali alguma entidade monstruosa. Ele nunca olhava para o mesmo ponto no céu, olhava para diferentes pontos de acordo com as diferentes estações. Nas noites de primavera, podia ser que olhasse para o nordeste. No verão, podia olhar diretamente para o alto céu. No outono, podia ser que olhasse para o noroeste. No inverno, podia ser que olhasse para o leste, principalmente nas altas horas da madrugada. As noites de solstício de inverno pareciam menos pavorosas para ele. Somente depois de 2 anos pude relacionar este medo com algo em particular. Desde então, comecei a perceber que ele vigiava um ponto específico da abóbada celeste cuja posição nas diferentes estações correspondia à direção de seu olhar. Ponto que indicava a localização aproximada da constelação da Coroa Boreal. Nessa época tínhamos um estúdio em Londres. Nunca nos separamos, mas nunca conversávamos sobre os dias que buscávamos sondar os mistérios do mundo irreal. Estávamos velhos e debilitados pela droga, dissipações e esgotamentos nervosos, e o cabelo e barbas ralos de meu amigo estavam brancos como a neve. O fato de não necessitarmos de longos períodos de sono era surpreendente, considerando que raramente sucumbíamos mais que 1 ou 2 horas a essa escuridão, que então tinha tomado a forma de uma ameaça extremamente apavorante. Então sobreveio um janeiro de uma névoa e chuva, quando o dinheiro estava escasso e era dificultuoso comprar drogas.
Minhas estátuas e cabeças de marfim foram todas vendidas, e não tínhamos recursos para comprar novos materiais, nem energia para talhar, ainda que tivéssemos em mãos. Sofríamos terrivelmente, e numa noite meu amigo submergiu em um sono profundo, com uma respiração densa, do qual não pude acordá-lo. Posso agora lembrar da cena. O estúdio em um sótão desolado, escuro como um breu, sobre o beiral do telhado açoitado pela chuva que caía, o tic-tac do relógio de parede, as batidas imaginadas de nossos relógios de bolso depositados sobre a penteadeira, o rangido de uma janela oscilante num remoto lugar da casa, os rumores distantes da cidade amortecidos pela névoa e pelo espaço, e o pior de tudo, a respiração profunda, uniforme e sinistra do meu amigo no beliche. Uma respiração rítmica que parecia determinar momentos de medo e agonia sobrenaturais de seu espírito enquanto vagava em esferas proibidas, inimagináveis e espantosamente remotas. A tensão de minha vigília tornou-se opressiva, e uma torrente desenfreada de impressões triviais e associações invadiu minha mente já à beira da loucura. Ouvi as badaladas de um relógio em algum lugar. Não dos nossos, pois não badalavam as horas. E minha mórbida fantasia viu nisso um novo ponto de partida de divagações ociosas. Relógio, tempo, espaço, infinito. Logo minha imaginação voltou-se para o local enquanto eu refletia que, mesmo naquela hora, além do telhado e da névoa, e da chuva e da atmosfera, a coroa boreal se ergueu no nordeste. A coroa boreal, que meu amigo parecia temer, e cujo semicírculo das estrelas cintilantes naquele instante mesmo devia brilhar invisível nos abismos incomensuráveis do éter. De repente, meus ouvidos, febrilmente sensitivos, pareceram detectar um componente novo e completamente distinto na mescla difusa dos sons ampliados pela droga. Um choro baixo, abominavelmente insistente. Precedia de um lugar muito distante dali. Sussurrava, clamava, zombava, chamava e vinha do Nordeste. Não foi esse choro distante que me privou de minhas faculdades e me imprimiu na alma a estampa de terror, o que talvez nunca durante a vida eu consiga apagar. Não foi o que me arrancou gritos e me causou convulsões, fazendo com que os vizinhos e a polícia arrombarem a porta. Não foi o que eu ouvi, mas o que eu vi, naquele aposento escuro com as janelas e as cortinas fechadas. Surgiu do escuro nordeste um feixe horrendo de luz rubro-dourada, um feixe de luz que não propagava luminosidade nenhuma na escuridão, mas que iluminou tão só a cabeça recostada do inquieto adormecido, projetando uma espantosa duplicidade do rosto e imagem do meu amigo. Luminoso e estranhamente jovem, tal como eu havia percebido nos sonhos do espaço abissal em tempo rompido. Quando ele atravessou a barreira e adentrou nas cavernas secretas, mais recônditas e proibidas do pesadelo. Enquanto observava, vi-o levantar a cabeça, os olhos negros, líquidos, encovados e fendidos de pavor, e abrir os lábios tênues e fluidos como se fossem desferir um grito de extremo terror. Ali naquele rosto espectral e reflexível, enquanto resplendia incorpóreo, luminoso e rejuvenescido nas trevas, vibrava um terror mais copioso, espesso e mais alucinante que tudo quanto jamais presenciei no céu e na terra. Não pronunciou nenhuma palavra em meio ao som distante que se tornava cada vez mais próximo, mas ao acompanhar o olhar desvairado do rosto-imagem e percorrer a trajetória daquele feixe de luz abominável até sua fonte, vi que também dela procedia o choro, e por um breve instante vi o que ele via. Os ouvidos zombiram e desabei em um acesso de ruidosa gritaria e em convulsões epilépticas, o que atraiu vizinhos e a polícia. Jamais poderia elucidar, por mais que tentasse, o que verdadeiramente era aquilo que vi. Nem o rosto imóvel poderia fazê-lo, já que, embora deva ter visto mais do que eu, nunca mais voltara a falar.
Mas sempre ficarei em guarda contra o trocista insaciável Hipnos, o senhor do sonho, contra o céu noturno, contra a ambição louca da ciência e da filosofia. O que aconteceu exatamente é uma incógnita, pois não estava apenas minha mente subjugada por estranhas e terríveis coisas, mas outras ficaram obscurecidas pelo esquecimento, o que pode significar que tudo não passou de um delírio. Dizem, não sei por que razão, que eu nunca tive um amigo, mas que a arte, a filosofia e a insanidade dominaram toda a minha vida trágica. Os vizinhos e a polícia me acalmaram naquela noite, e o médico administrou algo para me tranquilizar, mas ninguém pressentiu o papel que a ação de um pesadelo exerceu. Meu amigo aniquilado não lhe suscitou nenhuma compaixão, mas o que encontraram no estúdio os animou a fazer-me um elogio que me enojou, uma fama que agora desprezo com todo desespero quando me sento por horas, extenuado, barbas grisalhas, crivado de rugas, paralítico, enlouquecido pela droga e destruído, adorando e louvando o objeto que eles encontraram, pois negam que vendi a minha última peça estatuária e apontam extasiados o que um feixe brilhante de luz deixou frio, petrificado e mudo. Essa coisa é tudo o que restou do meu amigo, o meu amigo que me levou à loucura e ao naufrágio, a cabeça em mármore de um deus. Mármore esse que apenas a antiga Hélade poderia produzir, jovem com uma juventude que está fora do tempo, e de um rosto belo e barbado, lábios curvos sorridentes, fronte olímpica, cabelos espessos e ondulantes e coroado de palpoulas. Dizem que aquele rosto-imagem obsedante foi esculpido por mim mesmo, quando o modelo tinha a idade de 21 anos, mas na base do mármore está gravado um nome em letras áticas.